Os alienígenas passaram uma semana torturando-a, até que um humano imprudente veio em seu resgate. O ar na câmara de detenção tinha gosto de metal e desespero. A princesa Azura de Aquilon estava suspensa por grilhões de energia que esticavam seus braços para fora, sua pele azul, antes vibrante, agora opaca de exaustão. Seus cabelos, semelhantes a tentáculos, normalmente fluindo com vida, estavam murchos ao redor de seu rosto. 7 dias. 7 dias de dor metódica nas mãos dos executores sem rosto do Hegemon. A princesa do Código de Defesa, a voz mecânica surgiu de trás de um visor carmesim. Sua resistência não realiza nada além de prolongar seu sofrimento. O comandante Drath, líder da unidade de interrogatório Hegemon, a circundou como um predador. Sua armadura escura absorvia a pouca luz que existia na câmara. Os outros mercenários permaneceram imóveis. Sua armadura idêntica os tornava indistinguíveis uns dos outros. Azura levantou a cabeça, seus olhos vermelhos encontrando o visor do comandante. Meu povo nunca se curvará ao Hegemon, não enquanto eu ainda respirar. Isso, disse Drath, retirando um disruptor neural do cinto, pode ser providenciado. O dispositivo zumbia com vida, e Azura se preparou para mais uma onda de agonia. 7 dias disso, e ainda assim ela não havia quebrado. Mas quanto tempo ela conseguiria aguentar? Aquilon era o último mundo livre da Confederação Estelar. O bastião final contra a expansão implacável do Hegemon. Sua Alteza, a voz de Drath, carregava um toque de curiosidade genuína. Por que proteger uma aliança morta? A Confederação está acabada. Aquilon está sozinho. A risada de Azura era amarga. Nunca estamos sozinhos enquanto pessoas livres ainda resistem à sua tirania corporativa. O disruptor neural se aproximava de seu abdômen exposto, onde sua roupa justa e azul escura havia sido rasgada. Sentimento admirável, mal orientado. Mas uma explosão abalou a câmara. Alarmes soaram enquanto a porta reforçada se curvava para dentro. Fumaça se espalhando pela nova brecha. Através do caos veio uma chuva de fogo de plasma, precisa e devastadora. 3 mercenários caíram antes que pudessem erguer suas armas. Uma figura emergiu da fumaça, de ombros largos, vestida com uma armadura tática, com acentos azuis e laranjas brilhantes. Seu rosto era humano, com traços marcantes emoldurados por cabelos curtos de um castanho avermelhado. Seus olhos se encontraram com os de Azura por um instante, antes que ele lançasse uma bola de fogo em Drath, que mal conseguiu se esquivar atrás de um console. A segurança invadiu o bloco de tensão 7. Drath gritou em seu comunicador. Todas as unidades, respondam. O movimento humano com deficiência de prática, cada tiro encontrando seu alvo. Ele alcançou Azura em segundos. Seu rifle ainda apontado para a porta. Princesa Azura, sua voz era profunda com um sotaque que ela não conseguia identificar. Quem é você? Ela conseguiu controlar a voz rouca de tanto gritar. Mads Rowan. Ele produziu um dispositivo e desativou suas amarras. Amigos me chamam de Rogue, ex-membro do núcleo de caças estelares da Confederação. Ela desabou em seus braços, suas pernas incapazes de suportar seu peso após o dia suspenso. Como você fez isso? Perguntas depois. Ele a levantou sem esforço, sua forma esguia aninhada contra seu peito blindado. Neste momento precisamos nos mover. Esta estação inteira está prestes a se tornar um fogos de artifício muito caro. Drath emergiu da cobertura disparando descontroladamente. Você está morto, humano. Ambos. Mads girou, protegendo Azura com seu corpo enquanto devolvia o fogo. Seu tiro acertou Drath no ombro, fazendo o comandante cair. Os bastardos estão certos sobre uma coisa, Mads disse, movendo-se em direção à saída. Estaremos mortos se não chegarmos à minha nave nos próximos 15 minutos. Eu configurei o reator desta estação para sobrecarregar. Azura o encarou com incredulidade. Este é o maior estaleiro de fortaleza móvel de Hegemon, onde estão estacionadas 30. 0 tropas. O sorriso sombrio de Mads disse a ela tudo. Não por muito mais tempo. Eles se moveram por corredores banhados em luz vermelha de emergência, com alarmes soando ao redor deles.
Mads a colocou no chão apenas quando chegaram a um poço de manutenção. Você consegue escalar? Ele perguntou com preocupação evidente em seus olhos. Azura se endireitou, buscando reservas de força que não sabia que tinha. Sou a filha de guerreiros humanos. Lidere o caminho. Pela primeira vez, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Esse é o espírito, princesa. Vamos sair daqui. Enquanto subiam pelas entranhas da estação, Azura percebeu que estava testemunhando o início de algo grandioso. Embora se pudesse questionar se era sua salvação ou apenas um tipo diferente de condenação, isso ainda estava por ser visto. Temos companhia, Mads gritou, enquanto eles dobravam a esquina em direção à baía de Hangar 12. Um esquadrão de tropas Hegemon havia formado um perímetro ao redor de sua nave. Um elegante navio preto fosco com linhas predatórias e placas inteiras desgastadas que falavam de inúmeras batalhas. Azura se pressionou contra a parede. Sua respiração era laboriosa, mas controlada. Essa é a sua nave. Parece que está unida por esperança e fita adesiva. Os fantasmas me tiraram de encrencas piores do que esta. Mads respondeu, verificando a carga de seu rifle. Além disso, ela é mais rápida do que parece. Vou acreditar em você, assumindo que consigamos alcançá-la. Mads lançou um olhar para a princesa. Apesar de 7 dias de tortura, seus olhos ardiam com determinação. Sua resiliência impressionou-o mais do que ele gostaria de admitir. 8 guardas, formação padrão. Conto 2 armamentos pesados. Ele lhe entregou um blaster compacto de seu coldre na coxa. Você consegue atirar? Azura examinou a arma com prática. Meu pai insistiu que todas as crianças reais dominassem as artes de combate. Eu me qualifiquei como atiradora especialista aos 14 anos. Lembre-se de nunca me irritar, Mads murmurou. No meu sinal, eu vou atrair o fogo deles. Você cuida dos 2 no flanco esquerdo e então vai em direção à rampa da nave. O código da escotilha é 7734. E você? Estarei bem atrás de você, princesa. Ele piscou. O gesto foi tão inesperado que quase a fez sorrir. Pronto? Antes que ela pudesse responder, ele se lançou na linha de fogo e disparou em rajadas controladas. 2 guardas caíram imediatamente. Azura se moveu com uma graça surpreendente, apesar de seus ferimentos. Seus tiros encontraram os alvos com uma precisão mortal. Alarme continuava a soar por toda a estação. Uma voz mecânica contava regressivamente pelo sistema calmo. Aviso: falha na contenção do reator em 12 minutos. Todo o pessoal deve evacuar imediatamente. Os guardas restantes quebraram a formação, buscando melhor cobertura. Mads aproveitou a oportunidade para avançar. Sua armadura tática absorveu um tiro de raspão em seu ombro. Vá! Ele gritou para Azura, que já estava correndo em direção ao fantasma. Ela alcançou a rampa e digitou o código. A escotilha se abriu com um chiado. Um especialista em armas pesadas emergiu de trás de um container de carga, apontando um lançador de mísseis para o navio. Mads se lançou para a frente, derrubando o mercenário exatamente quando ele disparou. O míssil passou longe, detonando contra a parede do hangar. Azura se virou com a explosão, levantando seu blaster. 3 tiros rápidos derrubaram os últimos guardas que se aproximavam pela entrada lateral. Mads finalizou o pesado especialista em armas com um brutal golpe de cotovelo. Então correu em direção à nave. Ligue os motores, ele chamou. Painel de controle secundário à direita do assento do piloto. Ela desapareceu dentro. Momentos depois, os motores do fantasma rugiram para a vida. O som crescendo até um zumbido agudo que ecoava pelo hangar. Mads estava a meio caminho da rampa quando um raio de plasma passou zunindo perto de seu ouvido. O comandante Drythe estava na entrada do hangar. Sua armadura danificada fumegava, mas sua mira estava firme. Você assinou sua sentença de morte, humano? Drythe rugiu. Todo o poder do hegemônio irá te caçar até a borda da galáxia. Diga aos seus mestres corporativos para se colocarem em fila. Mads respondeu, disparando de volta. Seu tiro acertou Drythe na perna, fazendo o comandante cair. Dentro da nave, Mads bateu a palma contra o controle da escotilha e correu para a cabine de pilotagem. Azura já havia se prendido ao assento de copiloto. Seus dedos dançavam sobre os controles desconhecidos com surpreendente competência.
Pré-voo completo, ela relatou, escudos a 60%. Isso terá que servir. Mads se acomodou no assento do piloto, assumindo o controle manual. Segure-se, princesa. Isso pode ficar turbulento. O fantasma decolou, seu trem de pouso se retraiu enquanto Mads girava a nave em direção à barreira do campo magnético do hangar. Além disso, estava o vazio sem fim do espaço e da liberdade. Eles estão selando as portas do hangar. Azura avisou, apontando para as enormes placas de metal que começavam a deslizar para fechar. Procedimento padrão. Também é padrão para esta situação? Mads digitou uma sequência no console da arma. 2 mísseis dispararam para frente, detonando contra o mecanismo da porta. Ao fazermos nossa própria saída, o fantasma atravessou a abertura, com detritos ricocheteando inofensivamente em seus escudos. A vasta estrutura do estaleiro da fortaleza hegemônica se estendia diante deles, seu volume maciço obscurecendo as estrelas. Aviso. Falha na contenção do reator em 9 minutos. A voz automatizada da estação anunciou nas frequências gerais. Azura olhou para a fortaleza que se afastava atrás deles. 30. Zio 0 almas. Mercenários lutavam contra droides nos engenheiros que construíam as máquinas de guerra do hegemônio. Mad disse, sua voz se tornando mais dura. As mesmas máquinas que transformaram em vidro 3 mundos da Confederação. As mesmas tropas que executaram civis em Próxima 4. Eu não estava te julgando. Azura disse em voz baixa. Meu povo sofreu mais do que a maioria sob a expansão do hegemônico. As expressões de Mads suavizaram-se ligeiramente. Precisamos colocar alguma distância entre nós em relação àquela estação antes. O alarme de proximidade soou. 3 interceptores hegemônicos haviam decolado de um hangar secundário, seus motores queimando intensamente enquanto os perseguiam. Este navio consegue escapar deles? Azura perguntou, analisando o display tático. Não em linha reta, Mads admitiu, inclinando o fantasma fortemente para a esquerda. Mas eles não conhecem esses campos de asteroides como eu conheço. Ele empurrou o acelerador para frente, fazendo a nave disparar em direção a um denso aglomerado de rochas giratórias. Os interceptores seguiram. Seus motores superiores rapidamente fecharam a distância. Suas armas de rastreamento. Azura avisou. Mads sorriu. Uma expressão predatória que transformou seu rosto. Perfeito. Deixem-nos desperdiçar seus mísseis. Ele cortou os motores principais de repente, permitindo que o impulso os levasse para frente, enquanto ativava os propulsores de manobra em uma sequência complexa. O fantasma girou em seu eixo, agora de frente para seus perseguidores enquanto ainda se movia para trás em direção ao campo de asteroides. Retorne o favor, ele disse, acenando em direção ao console de armas. Azura não hesitou. Seus dedos encontraram os controles de disparo, e os canhões frontais dos fantasmas dispararam raios de energia contra o interceptor da frente. Os disparos acertaram, sobrecarregando os escudos frontais. A nave desviou de forma descontrolada, raspando em um asteroide e girando fora de controle. Boa mira, disse Mads. Havia uma admiração genuína em sua voz, enquanto ele girava a nave e acelerava mais fundo no campo. Os interceptores restantes dispararam mísseis que rastrearam a assinatura de calor dos fantasmas. Mads se moveu entre os asteroides, usando-os como escudos. 2 mísseis detonaram contra as rochas, mas um terceiro manteve o curso. Abrace-se, ele gritou, puxando o navio para um giro acrobático apertado. O míssil passou zunindo, perdendo por metros, e explodiu contra um enorme asteroide à frente. A detonação fraturou a rocha, enviando fragmentos em todas as direções. Um interceptor não conseguiu se desviar a tempo e desintegrou seu próprio impacto. O último perseguidor interrompeu a fuga em direção à estação. Boa jogada, Mads murmurou, conferindo o cronômetro. 3 minutos até que aquela estação se tornasse poeira estelar. Eles emergiram do campo de asteroides e Mads traçou um curso para longe da explosão iminente. Em seu relativo sossego, ele finalmente olhou para a Azura de forma adequada. Notou os hematomas em sua pele azul e a exaustão em seus olhos. Kit médico sob seu assento, ele disse de forma mais suave. Você deveria tratar essas feridas. Azura acenou com a cabeça, pegando o kit. Para onde estamos indo?
Para algum lugar seguro, um posto de comércio no sistema Viridian. Podemos reabastecer e planejar nosso próximo movimento. Nossa próxima jogada. Azura levantou uma sobrancelha. Eu assumi que você me deixaria no porto neutro mais próximo. Mads verificou os sensores traseiros. Princesa, acabei de pintar um alvo nas nossas costas do tamanho de uma pequena lua. Rejaman não perdoa e não esquece. Estamos juntos nisso agora, goste você ou não. Antes que ela pudesse responder, um flash ofuscante iluminou a tela de visualização. A onda de choque atingiu momentos depois, balançando o fantasma apesar da distância. Lá vão 30, 0 problemas, disse Mads em voz baixa. Azura observou o campo de destroços em expansão. Sua expressão era indecifrável. No começo de 30, Niso a mais. O posto de comércio Viridian pairava no espaço como uma joia empoeirada. Um amálgama de módulos interconectados, contêineres de transporte e cascos de naves estelares reaproveitados. Uma vez um próspero centro comercial no cruzamento de 3 importantes rotas comerciais, havia declinado desde a expansão de Rejaman. Agora atendendo aqueles que preferem operar além da supervisão corporativa. Lugar encantador, comentou Azura, enquanto o fantasma se aproximava do anel de atracação. Suas feridas haviam sido tratadas com suprimentos médicos da nave, mas hematomas escuros ainda marcavam sua pele azul. Não é bonito, mas é território neutro, Mads respondeu, transmitindo os códigos de atracação. Rejaman não tem jurisdição oficial aqui. Presença não oficial. Hoje em dia, em todo lugar, a presença não oficial de Rejaman. Ele guiou a nave para um atracadouro perto da borda externa dos postos avançados. Mas o administrador da estação, Thorn, não tolera que os agentes corporativos interfiram em seus negócios. As garras de atracação se engatam com um estalo metálico. Mads desligou os motores, mas deixou os sistemas auxiliares funcionando. Precisamos de suprimentos, informações e um plano, disse ele, levantando-se do assento do piloto. Mas primeiro, precisamos mudar sua aparência. Você é muito reconhecível. Nos compactos compartimentos de vida da nave, Mads revirou um armário de armazenamento e produziu uma capa com capuz em uma pequena caixa. Modificador de pigmento dérmico, ele explicou, abrindo a caixa para revelar o que parecia ser cosméticos. Temporário, mas eficaz. E estes, ele levantou um par de lentes de contato. Lurme mudará a cor dos seus olhos. Azura pegou os itens, examinando-os com curiosidade. Você vem preparado para tudo. Hábito de sobrevivência, ele se virou para lhe dar privacidade. Vou verificar os sistemas da nave enquanto você se troca. Quando ela emergiu 10 minutos depois, a pele azul de Azura havia adquirido um tom mais roxo. E seus olhos vermelhos distintivos agora eram âmbar. Com seu cabelo em forma de tentáculo escondido sob o capuz, ela poderia passar por qualquer número de espécies quase humanas. Como eu estou? Ela perguntou. Mads a estudou por um momento a mais do que o necessário. Como alguém que não acionaria imediatamente um alerta em toda a estação, eles desembarcaram. Mads vestindo uma jaqueta civil sobre sua armadura e um capuz puxado para baixo sobre os olhos. A baía de atracagem estava movimentada o suficiente para proporcionar anonimato, mas não tão cheia a ponto de dificultar a movimentação. Fique perto, Mads murmurou enquanto eles entravam no saguão principal. Vamos primeiro ao escritório do Thorn. Se alguém pode nos dizer quão quentes as coisas estão, é ele. O interior dos postos de comércio era um labirinto de compartimentos, barracas de mercado e alcovas sombrias. O ar cheirava a especiarias exóticas, óleo de máquina e muitas espécies amontoadas em um ar reciclado. Azura permaneceu ao lado de Mads, seus olhos constantemente escaneando os arredores. Eles estavam a meio caminho do setor administrativo quando Mads de repente puxou Azura para um estreito corredor de serviço. Sua mão foi em direção ao seu blaster oculto. O que é isso? Ela sussurrou. Drones de reconhecimento facial Rejaman. Ele acenou na direção do corredor principal, onde pequenas esferas flutuantes se moviam pela multidão. Eles estavam aqui da última vez. A expressão de Azura escureceu. Eles se moveram mais rápido do que eu esperava. Eu também. Mads verificou seu dispositivo de calma. Mudança de planos. Precisamos encontrar um terminal público.
Eles navegaram pelos fundos até chegarem a uma fileira de quiosques de informação. Mads inseriu um chip de crédito e começou a acessar os feeds de notícias da estação. Droga, ele murmurou enquanto as manchetes passavam. Eles não estão perdendo tempo. A tela exibiu um alerta. Urgente, terroristas atacam, destroem a estação de pesquisa Hegemon. Suas 0 vítimas. Recompensa de 10 milhões de créditos por informações que levem à captura dos perpetradores. Abaixo da manchete estavam imagens. Uma foto de segurança granulada de Mads durante o resgate e um retrato formal da princesa Azura em suas vestes reais. A estação de pesquisa Azura disse amargamente: eles já estão controlando a narrativa. Isso não é tudo. Mads rolou para outra alerta. O Hegemon declarou lei marcial em mais 3 sistemas, citando preocupações de segurança após o ataque, usando-nos como desculpa para apertar seu controle. A mão de Azura se fechou em um punho. Meu povo vai sofrer por isso. Mads fechou a transmissão e removeu seu chip de crédito. Precisamos nos mover. Thorns está muito arriscado agora. Ele pode nos entregar pela recompensa. Onde então? Eu conheço alguém que odeia Hegemon mais do que ama dinheiro. Mads a levou mais fundo nos níveis inferiores da estação, onde a iluminação se tornava mais fraca e os espaços mais estreitos. Eles desceram 3 níveis, passando por áreas claramente não destinadas ao público em geral. 2 vezes eles tiveram que se esconder de patrulhas de segurança. Finalmente chegaram a uma porta sem características, marcada apenas com um símbolo desbotado que se assemelhava a um olho estilizado. Mads bateu em um padrão específico. Após um momento, um scanner emergiu da parede, banhando-o em luz azul. Identidade confirmada, anunciou uma voz sintética. Declare seu negócio, Rogue. Buscando refúgio e informações, Mads respondeu. Para mim e um convidado, a porta deslizou aberta, revelando uma câmara surpreendentemente espaçosa, cheia de telas, servidores e exibições holográficas. No centro, estava um homem de pele escura e uma lágrima prateada, seus olhos substituídos por implantes cibernéticos que brilhavam em um suave tom de azul. Mads Rowan, disse o homem, sua voz calorosa apesar de sua aparência imponente. Eu me perguntei quando você apareceria na minha porta novamente. Olá, Cyrus. Mads entrou gesticulando para Azura seguir. Estamos em apuros. Quando é que não estamos? Cyrus riu, seus olhos cibernéticos se fixando em Azura. E seu acompanhante? Camuflagem dérmica interessante, Sua Alteza. Mas meus sistemas conseguem ver através de tais coisas. Azura se tensionou, mas Mads colocou uma mão tranquilizadora em seu braço. Cyrus era a inteligência da Confederação antes da queda, ele explicou. Agora ele comanda a rede de informações independentes mais sofisticada em 3 setores. E eu tenho assistido aos fogos de artifício que vocês 2 causaram, disse Cyrus, gesticulando para suas telas, onde imagens da destruição da estação eram exibidas em loop. Uma afirmação e tanto, Rogue. Não era político, Mads insistiu. Eu fui em busca da princesa. O resto foi uma necessidade tática. Talvez, Cyrus se virou para Azura. Mas você, Sua Alteza, sempre foi política. A última royal da última Confederação Livre, Azura avançou. Então você entende o que está em jogo. O Hegemon não vai parar até controlar tudo. Eu entendo melhor do que a maioria. Cyrus tocou seus olhos cibernéticos. Este foi o presente de despedida de Hegemon quando recusei usar minha rede de inteligência para o benefício deles. Ele se levantou e se moveu até um console central, trazendo à tona um mapa galáctico com vários setores destacados em cores diferentes. Hegemon está usando seu ataque terrorista como justificativa para um grande avanço militar, ele explicou. Eles mobilizaram 3 grupos de batalha em direção a Aquilon. Seu mundo tem talvez 2 semanas antes que eles cheguem em força. Azura empalideceu sob seu disfarce roxo. As defesas do meu pai não resistirão a esse tipo de poder de fogo. Não sem a frota da Confederação. A frota não está completamente desaparecida. Cyrus disse que manipular o display holográfico apenas dispersou, desmoralizou. Mads estudou o mapa, sua expressão se endurecendo. Você está rastreando as embarcações da Confederação. Aqueles que não foram capturados ou sucateados, sim. Cyrus destacou uma dúzia de pontos de luz.
principalmente fragatas e destroyers escondidos em nebulosas ou sistemas remotos, alguns cruzadores. E isso, ele ampliou a imagem de um ícone piscante em um espaço profundo e não reclamado. O encouraçado Indefatigable, o navio almirante do almirante Corey. Corey sobreviveu à Azura, respirando esperança, com os olhos interiores piscando, uma tripulação reduzida e sistemas danificados. Mas sim, Mads cruzou os braços. Mesmo que pudéssemos contatar essas naves, elas estão espalhadas por metade da galáxia. Elas seriam eliminadas uma a uma tentando chegar a Aquilon. A menos que Sirius dissesse com um sorriso irônico, eles tinham um motivo para acreditar que poderiam vencer. Ele trouxe outra tela mostrando esquemas de uma nave de comando hegemônica. Esta é a Dominion, navio de guerra do grupo de batalha que se dirige a Aquilon. Ela carrega os protocolos de comando automatizados para todas as forças hegemônicas no setor. Um único ponto de falha, Mads murmurou. A compreensão surgindo. Precisamente, desabilitar o domínio e todo o grupo de batalha se torna desorganizado, forçado a recorrer à coordenação manual, na qual os comandantes hegemônicos são notoriamente ruins. Azura estudou os esquemas. Como conseguiríamos nos aproximar de uma embarcação assim? Isso, disse Sirius, é onde as coisas ficam interessantes. Ele produziu um cristal de dados. Isso contém códigos de autorização para um navio de suprimentos hegemônico programado para se encontrar com o domínio em 4 dias, juntamente com as identificações da tripulação que poderiam se encaixar em nossos amigos fugitivos com alguns ajustes menores. Mads pegou o cristal, seus olhos se encontrando com os de Sirius. Por que nos ajudar? Isso coloca você em risco, porque passei anos observando o hegemônico consumir tudo o que eu uma vez protegi. Os olhos cibernéticos de Sirius diminuíram ligeiramente. Talvez seja a hora de eu fazer mais do que apenas observar. O fornecedor de embarcações de suprimentos hegemônicas era exatamente tão desinspirador quanto seu nome sugeria. Uma embarcação utilitária e quadrada, projetada para a função em detrimento da forma. Os porões de carga estavam cheios de equipamentos, rações e peças de reposição a caminho do grupo de batalha que se aproximava de Aquilon. Nos apertados compartimentos da tripulação da nave, Mads ajustou seu uniforme de oficial de logística hegemônico, o tecido cinza rígido desconfortável contra sua pele. Ele tingiu o cabelo de preto e adicionou próteses faciais sutis, que mudam a aparência o suficiente para enganar uma inspeção casual. Como eu estou? Ele perguntou ao se virar para a Azura. Ela usava um uniforme semelhante, sua pele agora de um verde pálido graças aos avançados modificadores dérmicos de Sirius. Seus cabelos, que pareciam tentáculos, haviam sido estilizados de uma forma mais convencional, e lentes de contato marrons escondiam seus olhos vermelhos naturais. Como todos os outros drones corporativos que já tive o desprazer de conhecer, ela respondeu com um pequeno sorriso, que é exatamente o ponto. 4 dias se passaram desde o encontro com Sirius. 4 dias de preparação, memorizando os protocolos hegemônicos, estudando o layout do Dominion e ensaiando suas identidades falsas. 4 dias em estreita convivência que mudaram algo entre eles. Uma crescente consciência que nenhum dos dois havia reconhecido em voz alta. Verificação final do equipamento, Mads disse, reorientando-se para a missão. Ele abriu um compartimento oculto em que parecia ser uma mala padrão. Dentro, armas desmontadas, explosivos e contramedidas eletrônicas, todos disfarçados como ferramentas de manutenção inofensivas. A inteligência de Sirius era boa. Azura observou enquanto checava o pequeno blaster escondido em sua bota. A verdadeira equipe de inspeção foi desviada exatamente como ele previu. Vamos torcer para que o resto de suas informações seja igualmente preciso. Mads fechou o compartimento. Teremos aproximadamente 12 horas a bordo do Dominion antes que a equipe de inspeção real reporte a desvio. O sistema de comunicação soou provisório. Este é o controle do Dominion. Você está autorizado a atracar na Baía 4. Transmita a lista de tripulação e carga. Azura se moveu até o console de comunicações, transmitindo o documento falsificado que Sirius havia fornecido. Houve um momento tenso de silêncio antes que a resposta chegasse. Manifesto recebido e verificado. Prossiga para a Doca 4. Bem-vindo ao Dominion Provisional.
Mads soltou um suspiro. Ele não havia percebido que estava prendendo a respiração. Primeiro obstáculo superado. O piloto automático do navio de suprimentos os guiou em direção ao imenso navio insígnia do Hegemon. Através do visor, o Dominion crescia em tamanho. Uma embarcação em forma de adaga, repleta de pontos de armamento. Seu casco negro absorvendo a luz das estrelas próximas. Era ainda mais imponente de perto. Azura murmurou. Tamanho não é tudo. Mads respondeu com leveza forçada. Lembre-se, só precisamos chegar ao núcleo de comando e fazer o upload do vírus de Sirius nos sistemas automatizados. O provisional tremeu levemente enquanto os ganchos de acoplamento se engajavam. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A pressão se equalizou com um sibilo e os indicadores da câmara de descompressão ficaram verdes. Hora do show. Mads disse, colocando o ombro na bolsa de equipamentos disfarçados. Lembre-se, somos o tenente-comandante Hale e o especialista Terran. Aqui para realizar uma inspeção de rotina dos sistemas de suporte à vida. Eles o conduziram através da eclusa de ar até o Dominion, onde um oficial júnior aguardava com um tablet de dados. Tenente-comandante, o oficial cumprimentou Mads com um aceno protocolar. Sua inspeção não estava em nossa programação até a próxima semana. Mads adotou o tom cansado de um burocrata de carreira. As programações mudam, tenente, especialmente com a operação iminente. O quartel-general quer todos os sistemas em desempenho ideal. O oficial júnior parecia satisfeito com sua explicação. Claro, senhor. Vou pedir que alguém o acompanhe até a sala de controle de suporte à vida. Isso não será necessário. Azura interveio suavemente. Nós sabemos nos orientar. Layout padrão, não é? Sim, senhora. Embora os protocolos de segurança exijam o tenente. Mads interrompeu, sua voz caindo para um tom confidencial. Nossa inspeção inclui certas modificações classificadas, ordens diretas do Comando Central. Tenho certeza de que você entende. A menção a ordens classificadas fez seu efeito. O oficial júnior se endireitou de repente, ansioso para se distanciar de possíveis complicações de segurança. Claro, senhor. O acesso foi concedido às suas credenciais. Se você precisar de algo, basta usar qualquer composto. Uma vez sozinhos no corredor, Mads e Azura se moveram com passos decididos, projetando a confiança de pessoas que pertenciam àquele lugar. Eles se dirigiram a um elevador de manutenção, evitando as principais vias de acesso. O corpo de comando está 6 níveis acima, na seção central. Azura murmurou, consultando um pequeno tablet com os esquemas da nave. As portas do elevador se abriram, revelando um carro vazio. Eles entraram e Mads selecionou seu destino. Até agora? Até que está bom, ele disse em voz baixa enquanto o elevador começava a subir. A expressão de Azura permaneceu focada. A parte difícil ainda está por vir. O elevador parou inesperadamente, 2 andares abaixo do seu destino. As portas se abriram para revelar um oficial hegemônico com insígnia de comandante. Um homem alto e de aparência severa, com um implante ocular cibernético. Segure o elevador, ele ordenou entrando. Mads e Azura se afastaram, fazendo acenos respeitosos. O comandante os estudou com um olho cibernético, que emitia um fraco brilho vermelho. Eu não os reconheço, ele disse finalmente. Comandante-tenente Hale, senhor. Mads respondeu suavemente. Equipe de inspeção de suporte à vida. Este é o especialista Tarn. O olho orgânico do comandante se estreitou. Inspeção? Eu não fui informado. Diretriz de última hora, senhor. Azura ofereceu. Com a operação Aquilon se aproximando, o comando central quer que todos os sistemas sejam verificados. O comandante parecia considerar isso. Seu olho cibernético piscou levemente, enquanto se focava no rosto de Mads. Você parece familiar, comandante-tenente. Mads manteve a compostura, embora sua mão se aproximasse lentamente de sua arma oculta. Eu servi em vários navios de guerra no Imros, senhor. Talvez já tenhamos nos cruzado antes. O elevador chegou ao destino do comandante, e as portas se abriram. Por um momento tenso, ele continuou a estudá-los. Talvez ele tenha dito finalmente saindo. Continuem. As portas se fecharam, e tanto Mads quanto Azura exalaram. Isso foi por pouco, ela sussurrou.
Muito perto, Mads concordou. Precisamos nos mover mais rápido. Aquele comandante não parecia convencido. Quando chegaram ao seu nível, moveram-se rapidamente pelos corredores, evitando o contato visual com os membros da tripulação que passavam. O corpo de comando estava protegido por um ponto de controle de segurança, onde estavam 2 guardas. Identificação? Um guarda pediu enquanto se aproximavam. Mads apresentou suas credenciais falsificadas. Inspeção de suporte à vida. Precisamos de acesso aos sistemas ambientais adjacentes ao corpo de comando. Os guardas escanearam as credenciais e franziram a testa. Não vejo nenhuma manutenção programada para esta sessão. Não é manutenção, Azura explicou, com paciência prática. É uma inspeção de segurança. Os sistemas de filtragem de ar para o corpo de comando estão sendo avaliados quanto a possíveis vulnerabilidades. Os guardas ainda pareciam incertos. Vou precisar verificar isso com meu superior. De qualquer forma, alguns dos Mads disseram, mantendo sua persona burocrática. Embora o comandante Vex possa não apreciar ser interrompido durante a reunião tática, ele autorizou pessoalmente esta inspeção. O nome mencionado funcionou. Os guardas trocaram olhares, nenhum deles querendo interromper a reunião de um oficial sênior por algo que parecia um procedimento rotineiro. Prossiga, disse o primeiro guarda, afastando-se, mas fique apenas nos sistemas ambientais. O corpo de comando em si é restrito. Claro, Mads garantiu a ele. Estamos apenas interessados na rede de filtragem. Uma vez passado o ponto de controle, eles localizaram um painel de acesso de manutenção que, de acordo com os esquemas de Cyrus, se conectava a um corredor de serviço que corria paralelo ao corpo de comando. Cubra-me, Mads sussurrou, ajoelhando-se para abrir o painel. Azura se posicionou para bloquear a visão do corredor enquanto Mads trabalhava. Em poucos momentos, ele conseguiu abrir o painel, revelando um estreito espaço de acesso. Senhoras primeiro, ele disse com um sorriso sombrio. Azura deslizou para a abertura, seguida por Mads, que cuidadosamente reposicionou o painel atrás deles. O corredor de serviço estava mal iluminado pela luz de emergência, mal largo o suficiente para que eles pudessem rastejar. 200 metros à frente deveria haver um ponto de acesso aos sistemas secundários do corpo de comando. Azura disse consultando seu datapad. Eles se moveram o mais silenciosamente possível, cientes de que o som poderia se propagar através das finas paredes. Após vários minutos de rastejamento desconfortável, chegaram a uma junção onde vários conduítes convergiam em torno de um pequeno terminal de acesso. É isso, Mads confirmou que estava examinando o terminal. A partir daqui, podemos acessar os protocolos de comando automatizados. Ele retirou um dispositivo de sua bolsa e o conectou ao terminal. A tela piscou e ganhou vida, exibindo os protocolos de segurança do Hegemon. Os códigos de bypass de Cyrus é melhor funcionarem. Azura murmurou, observando enquanto Mads inseria uma sequência complexa. A tela piscou em vermelho, momentaneamente, e depois em verde à medida que as medidas de segurança eram contornadas. Mads inseriu o cristal de dados contendo o vírus. Upload iniciado, ele relatou. Isso levará aproximadamente 5 minutos. Azura conferiu seu relógio. Estamos a bordo há quase 2 horas. Faltam 10 para que nossa cobertura seja descoberta. Tempo de sobra para completar a missão e voltar ao fornecedor. Mads disse, embora seu tom faltasse convicção. O terminal bipou suavemente enquanto o upload progredia. De repente um aviso piscou na tela. Intrusão detectada, Mads leu, seu estômago afundando. Firewall secundário ativado. Você consegue contornar isso? Azura perguntou com urgência. Estou tentando, mas um alarme começou a soar por todo o navio. Luzes de emergência vermelhas pulsavam no estreito corredor de serviço. Alerta de segurança, uma voz mecânica anunciou pelo sistema de comunicação do navio. Acesso não autorizado detectado nos sistemas de comando. Todo o pessoal de segurança em estado de alerta. Precisamos abortar, disse Azura, alcançando seu blaster oculto. Mads balançou a cabeça, os dedos voando sobre o terminal. O upload está em 70%. Se sairmos agora, tudo isso foi em vão. Passos pesados ecoaram de algum lugar além do corredor de serviço. Equipes de segurança se mobilizando. 80% Mads relatou, o suor escorrendo em sua testa. O painel de acesso pelo qual haviam entrado se abriu com um estrondo à distância.
Feixes de lanternas varriam o corredor de serviço. Contataram o poço de manutenção 7B. Uma voz chamou, prosseguindo para investigar. 90% Mads sussurrou. Quase lá. Azura se posicionou entre Mads e a equipe de segurança que se aproximava. Sua blaster pronta. Termine isso. Eu os segurarei. Upload completo. Mads anunciou ao desconectar o dispositivo. O vírus está no sistema deles. Agora só precisamos ficar vivos tempo suficiente para que funcione. O primeiro oficial de segurança apareceu na extremidade do corredor. Arma levantada. Parados. Mãos onde eu possa vê-las. Azura disparou. Seus tiros atingiram a parede perto do oficial, forçando-o a se agachar. Precisamos de outra saída. Mads examinou a junção onde estavam posicionados. Esses condutos se conectam ao sistema de ventilação da nave. Se conseguirmos alcançá-lo, mais pessoal de segurança apareceu, disparando rajadas de atordoamento que zumbiam ao passar por eles. Cubra-me, Mads disse, guardando sua arma para trabalhar no acesso de ventilação selado. Azura devolveu o fogo, tomando cuidado para mirar perto da equipe de segurança em vez de atingi-los. Eles estavam tentando escapar, não aumentar sua contagem de corpos. A tampa de ventilação se soltou com um gemido metálico. Consegui, Mads chamou. Vá. Azura disparou mais um tiro de cobertura antes de mergulhar no duto de ventilação. Mads a seguiu, puxando a tampa para perto deles, enquanto um tiro de atordoamento atingia sua posição anterior. Para onde isso leva? Azura perguntou enquanto se arrastavam rapidamente pelo espaço estreito. De acordo com os esquemas, deveria haver um ponto de acesso perto da baía de Shuttles. Mads respondeu. Se conseguirmos alcançá-lo, talvez possamos roubar um shuttle. O navio balançou de repente, jogando-os contra as laterais do poço. O que foi isso? Azura ofegou. A resposta veio pelo comunicador da nave. Todo o pessoal, postos de combate. Várias embarcações não identificadas entraram no sistema. Assinaturas da Confederação IF detectadas. Mads e Azura trocaram olhares de choque. A frota, ela sussurrou. Eles vieram. Cyrus, Mads percebeu. Ele deve ter contatado eles depois que saímos. Outro impacto balançou a nave. O duto de ventilação gemeu sob a pressão estrutural. O vírus deve estar funcionando, disse Mads. Seus sistemas de defesa automatizados deveriam estar comprometidos. Eles continuaram pelo sistema de ventilação guiados pela memória de Mads sobre os esquemas. Após vários minutos tensos, eles chegaram a um ponto de acesso que, de acordo com os planos, deveria se abrir perto da baía de transporte auxiliar. Mads espiou através da grade. O corredor além estava vazio, com a iluminação de emergência lançando tudo em um brilho vermelho. A costa está limpa, ele relatou, abrindo a grade. Eles desceram pelo corredor com as armas prontas. A nave tremeu novamente quando outro impacto atingiu algum lugar distante. A baía de ônibus deve estar logo à frente, disse Mads, liderando o caminho. Eles viraram uma esquina e congelaram. O comandante com o olho cibernético estava diante da entrada da baía de transporte. Um blaster pesado apontado para eles. Eu sabia que havia algo estranho em você também, ele disse. Seu olho artificial brilhando de forma ominosa. O famoso gemido de Rui na princesa Azura de Aquilon. O Hegemon me recompensará generosamente pela sua captura. Mads e Azura levantaram as mãos lentamente. A arma ainda segurada de forma solta. Seu navio está sob ataque, comandante, disse Azura calmamente. A frota da Confederação se reuniu. Renda-se agora e não haverá mais derramamento de sangue. O comandante riu. Uma resistência simbólica, no melhor dos casos. Uma vez que os esmagarmos, Aquilon cairá e a última brasa da Confederação morrerá. Você está errado, Mads disse, dando um passo cuidadoso à frente. Os dias de domínio incontestado do Hegemon acabaram. As pessoas estão se levantando por toda a galáxia. Pessoas, o comandante zombou, insetos sob nossa bota. Agora largue suas armas ou a nave balançou violentamente, mais severamente do que antes. O comandante vacilou momentaneamente, fora de equilíbrio. Mads e Azura se moveram em perfeita sincronia. Ela disparou contra a arma do comandante enquanto Mads avançava, derrubando-o no chão. O comandante era mais forte do que parecia.
Seu olho cibernético emitia um flash ofuscante, desorientando Mads. Uma mão mecânica conectou-se com o queixo de Mads, fazendo-o cair. Azura disparou novamente, mas o comandante ativou um escudo pessoal que desviou o impacto. Ele puxou uma arma secundária da bota e mirou para ela. Mads se recuperou a tempo, derrubando as pernas do comandante. O tiro passou longe, queimando o teto. Eles se graplearam no chão, igualmente parecidos, até que Azura se juntou à luta, atingindo o implante cibernético do comandante com a coronha de seu blaster. O dispositivo faiscou e apresentou uma falha, fazendo com que o comandante uivasse de dor. Mads desferiu um golpe final que o deixou inconsciente. Boa trabalho em equipe, ele ofegou, recuperando sua arma. Ainda não terminamos, Azura o lembrou, movendo-se em direção às portas da baía da nave. Dentro, eles encontraram uma fileira de pequenas naves de transporte de pessoal. Alarmes continuavam a soar por todo o navio, mas a baía estava deserta. Todos os tripulantes foram chamados para as estações de combate em outros lugares. Aquela, Mads apontou para uma elegante nave de correio. Modelo mais rápido que eles têm. Eles embarcaram rapidamente, Mads ocupando o assento do piloto enquanto Azura trancava a escotilha. Os sistemas da nave foram ativados com seu toque. Lançamento não autorizado detectado na Baía Auxiliar 3, anunciou o computador da nave. Protocolos de segurança ativados. Não por muito tempo, Mads murmurou, inserindo comandos. Nosso vírus deveria ter comprometido aqueles dois. As portas da baía permaneceram teimosamente fechadas. Azura se moveu para o assento de copiloto, examinando os controles. Sobrecarga manual necessária. Ela relatou. Alguém precisa ativá-lo a partir daquele console. Ela apontou para uma estação do lado de fora da nave. Mads xingou. Estamos tão perto? Eu farei isso, Azura disse, levantando-se de seu assento. Não, Mads segurou o braço dela. É muito perigoso. Eu vou. Seus olhares se encontraram, e naquele momento tudo o que não foi dito entre eles pairou no ar. Precisamos de um piloto, ela disse suavemente. E eu preciso que você viva, Mads Rowan. Antes que ele pudesse protestar mais, ela se inclinou e o beijou. Breve, mas intenso. Uma promessa e uma despedida. Azura, espere. Mas ela já estava se movendo, saindo da nave e correndo em direção ao console de controle. Mads assistiu impotente enquanto ela alcançava o painel e começava a sequência de sobreposição. As portas da baía começaram a se abrir, revelando o caos do espaço além. O Dominion estava engajado com múltiplas naves da Confederação, armas de energia cruzando o vazio. Azura completou a sequência e se virou em direção ao ônibus espacial. Seus olhares se encontraram à distância, um sorriso se formando em seus lábios azuis. Então, as portas da baía de repente congelaram, meio abertas. Pessoal de segurança irrompeu na baía, armas levantadas. Vá! Azura gritou, sacando seu blaster e disparando contra os recém-chegados, forçando-os a se proteger. Mads hesitou apenas por um instante antes de ativar os motores da nave. A embarcação decolou, zumbindo, manobrando em direção às portas parcialmente abertas. Eu voltarei para você, ele prometeu, embora ela não pudesse ouvi-lo. A nave se espremeu pela abertura, arranhando seu casco, mas conseguindo chegar ao espaço aberto. Atrás dele, através do visor, Mads viu Azura cercada por pessoal de segurança. Suas mãos levantadas em rendição. O domínio pairava acima. Suas armas estavam focadas nas naves da Confederação, em vez de em sua pequena nave. O vírus havia funcionado. Seus sistemas de mira automatizados estavam comprometidos, suas comunicações e desordem. Mads traçou curso para a nave da Confederação mais próxima, abrindo um canal de comunicação. Uma nave da Confederação, aqui é Mads Rogue Rowan, em uma cápsula Hegemon roubada, solicitando atracação imediata e assistência. Tenho informações críticas e precisamos planejar uma missão de resgate. O almirante Kaurik era exatamente como Mads se lembrava. Alto e imponente, com cabelos prateados cortados rente ao couro cabeludo e olhos que haviam visto guerra demais. A ponte do Indefatigável zumbia com atividade enquanto os oficiais coordenavam a batalha em andamento contra a frota hegemônica.
Seu vírus funcionou melhor do que poderíamos ter esperado, disse Kaurik, estudando a exibição tática onde as naves Hegemon se moviam em padrões desorganizados. A defesa coordenada deles se desfez. Cyrus nos contatou há 3 dias com seu plano, arriscado, mas brilhante. Não está acabado, Mads insistiu, apontando para o domínio. A princesa Azura ainda está a bordo daquele navio. Precisamos tirá-la de lá. A expressão de Kaurik se endureceu. A missão era interromper o avanço do Hegemon sobre Aquilon. Conseguimos isso. Uma operação de resgate é inegociável. Mads interrompeu. Ela é a herdeira de Aquilon e a última Royal da Confederação. Mais importante, ela é a razão pela qual tudo isso funcionou. O almirante estudou Mads por um longo momento. Você se importa com ela? Não era uma pergunta, mas Mads respondeu mesmo assim. Sim, Kaurik assentiu lentamente. Então vamos trazê-la de volta. No domínio Azura, estava diante do almirante da frota Drazi, suas mãos amarradas, mas sua postura orgulhosa. O escritório do almirante tremia ocasionalmente enquanto as armas da Confederação atingiam os escudos enfraquecidos. Você causou uma grande interrupção, Sua Alteza, disse Drazi, sua voz surpreendentemente calma, dadas as circunstâncias. Embora eu admita que estou impressionado. Renda sua frota, almirante, respondeu Azura. Acabe com isso antes que mais vidas sejam perdidas. Drazi saiu suavemente. Mesmo capturado, você faz exigências. Ele se moveu para a janela de visualização, observando a batalha se desenrolar. Nossos sistemas automatizados estão comprometidos, mas ainda temos mais números do que sua frota improvisada. Isso é apenas um revés. É isso que você dirá ao conselho do Hegemon quando eles perguntarem por que você perdeu sua nave insígnia e falhou em tomar Aquilon? O almirante tornou sua expressão calculista. Talvez possamos ajudar um ao outro, princesa. O Hegemon valoriza a eficiência acima de tudo. Este conflito se tornou ineficiente antes que Azura pudesse responder. O navio balançou violentamente. As sirenes de emergência soaram. A voz de um oficial do almirante ecoou sobre a calma. Múltiplas brechas nos setores 7 a 9. Grupos de abordagens da Confederação. A compostura de Drazi se quebrou. Impossível. Como eles penetraram nossos escudos? O vírus, disse Azura, com um pequeno sorriso. Ele não afetava apenas seus sistemas de mira. O almirante sacou sua arma, apontando para Azura. Você será um excelente refém. Acho que não. Veio uma voz da porta. Mads estava lá, armado com o equipamento de batalha da Confederação. Seu fuzil apontado para Drazi. Atrás dele, fuzileiros da Confederação garantem o corredor. Abaixe sua arma, almirante, ordenou Mads. Seu navio está perdido. O dedo de Drazi se apertou no gatilho. Um passo mais perto e a princesa morre. A princesa, Azura disse calmamente, não é indefesa. Em um movimento fluido, ela se abaixou no chão, derrubando as pernas de Drazi debaixo dele. Com um movimento que Mads lhe ensinara durante seus dias a bordo do Fantasma, o tiro do almirante passou longe. E antes que ele pudesse se recuperar, Mads já estava sobre ele, desarmando-o com uma deficiência prática. Você está bem? Mads perguntou, cortando as amarras de Azura enquanto Marine segurava o almirante. Melhor agora, ela respondeu, seus olhos encontrando os dele. Você voltou para mim. Sempre voltarei, ele prometeu. A frota da Confederação, reforçada por navios que haviam emergido de esconderijos por todo o setor, cercou as forças hegemônicas debilitadas. No final da ponte do Fatigable, o almirante Cork recebeu a rendição do almirante da frota Drazi, encerrando formalmente a campanha do Hegemon contra Aquilon. Isso é apenas o começo, disse Cork aos oficiais reunidos. Hegemon ainda controla grande parte da galáxia, mas hoje mostramos que eles podem ser derrotados. Mads estava na parte de trás da ponte, Azura ao seu lado. A mão dela encontrou os dedos dele entrelaçando-se. O que acontece agora? Ele perguntou em voz baixa. Agora, ela disse, nós reconstruímos. A Confederação não era apenas naves e estações. Era uma ideia de que mundos diferentes, espécies diferentes poderiam se unir como iguais. Parece que vai dar muito trabalho. Azura sorriu. Você está oferecendo ajuda, Rogue? Eu vou aonde você for, Príncipe Elm. Ele apertou a mão dela.
Embora eu não seja muito fã de política, precisamos de lutadores tanto quanto de diplomatas. A expressão dela ficou séria. Hegemon não vai levar essa derrota na leveza. Haverá retaliação. Que venham, Mads disse, com a confiança que a havia atraído a ele no início. Mostramos o que é possível quando as pessoas se unem. O almirante Cork se aproximou deles, interrompendo seu momento. Sua Alteza, estabelecemos comunicação com Akalon. Seu pai deseja falar com você. Azura acenou com a cabeça. Obrigada, almirante. Enquanto se movia para seguir Cork, Mads segurou sua mão por um momento a mais. Eu provavelmente deveria me afastar para essa conversa. Não tenho certeza de como o rei se sentiria sobre sua filha e um piloto humano. Meu pai, Azura disse com um sorriso travesso, terá que aceitar que a princesa escolhe seu próprio caminho, escolhe seus próprios companheiros. Ela se inclinou, beijando-o brevemente, mas com ternura. Não vá longe, Rogue. Ainda não terminei com você. 6 meses depois, os jardins do Palácio Real de Akalon floresciam com flores exóticas de todas as cores. A capital havia sido reconstruída após a falha do ataque do Hegemon, mais bonita do que antes. Em um alcove isolado, longe das funções diplomáticas e dos esforços de reconstrução, Mads e Azura caminhavam de mãos dadas. A aliança da Confederação agora inclui 17 sistemas. Azura relatou, sua mão livre repousando na suave curva de seu abdômen. A cada dia, mais se afastam do controle do Hegemon. E o próprio Hegemon? Mads perguntou. Está fraturado. O conselho de diretores está dividido sobre como responder às nossas vitórias. Alguns querem guerra total. Outros veem a escrita na parede e estão buscando negociar. Mads acenou com a cabeça, seu polegar traçando círculos nas costas da mão dela. E nós? Alguma notícia sobre como o conselho está recebendo a notícia? Azura ri suavemente. Que sua princesa está esperando um filho humano. Houve alguma consternação no início, mas meu pai lembrou a eles que novos começos exigem um novo pensamento. Ela parou de se virar para encará-lo. Além disso, os relatórios médicos confirmam que nosso filho será saudável, uma mistura perfeita de ambos os mundos. Mads colocou a mão sobre a dela em sua barriga. Eu nunca imaginei esse futuro. Depois que a Confederação caiu, eu estava apenas sobrevivendo, lutando porque não sabia fazer nada além disso. E agora eu tenho algo pelo que lutar. Alguém. Ele se inclinou, beijando-a com uma ternura que ainda o surpreendia. 2 alguém é o suficiente. Um suave sino os interrompeu. O comunicador de Azura sinalizando uma mensagem recebida. A delegação do Hegemon chegou. Ela suspirou, o dever chama. Quer que eu esteja lá? Mads perguntou, embora ambos soubessem a resposta. Sempre. Embora tente não olhar muito feio para os representantes do Hegemon. Estamos buscando a paz, lembre-se. Estarei no meu melhor comportamento. Ele prometeu com um sorriso travesso para você e o pequeno. Enquanto caminham de volta para o palácio, os filhos gêmeos de Akulon lançam sua luz dourada sobre a cidade reconstruída. Naves de uma dúzia de mundos se moviam pelo céu acima. Não eram navios de guerra agora, mas embarcações de comércio e cooperação. Sabe, Mads disse pensativamente. Quando eu invadi aquela estação Hegemon para te resgatar, nunca esperei ajudar a reiniciar uma aliança galáctica. E eu nunca esperei que meu salvador se tornaria o pai do meu filho e co-arquiteto de uma nova confederação. Azura respondeu. A vida tem uma maneira de nos surpreender. Falando em surpresas, Mads parou, ajoelhando-se diante dela. Do bolso, ele tirou um anel, uma faixa de prata aquiloniana incrustada com safiras da Terra. Eu sei que nossos mundos têm tradições diferentes, mas na Terra fazemos isso. Os olhos de Azura se arregalaram, sua mão livre se movendo para a boca. Princesa Azura de Aquilon, Mads continuou sua voz firme, apesar do martelar de seu coração. Você aceita se casar comigo? Não por política ou alianças, mas porque eu te amo mais do que jamais pensei ser possível. Lágrimas brilhavam em seus olhos vermelhos. Sim, ela sussurrou. Sim.
Enquanto ele deslizava o anel em seu dedo e se levantava para abraçá-la, lágrimas irromperam de uma varanda próxima. Eles se viraram para ver o Heiteron de Aquilon, o almirante Coric e uma dúzia de outros aliados observando com sorrisos largos. Estiveram eles lá o tempo todo? Mads perguntou, com a vergonha colorindo suas bochechas. Aparentemente Azura riu. Mas eu não teria de outra forma. Nossa história sempre teve um público. Nossa história, Mads ecoou, segurando-a perto. Eu gosto do som disso. Acima deles, as confederações realizaram um sobrevoo cerimonial. Seus rastros de condensação pintavam o céu em celebração a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando um humano masculino imprudente veio resgatar uma princesa alienígena torturada e encontrou sua própria salvação no processo.